Bom dia, feliz sábado, povo amado de Deus, vocês são a menina dos olhos de Deus. E eu estou muito feliz em estar com todos vocês aqui nesta manhã, ver tantas crianças aqui na igreja. Quando a gente vê criança, o coração da gente fica quentinho, porque senão não tem continuidade em todo o trabalho que nós temos feito. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, eu ouvia muito falar sobre uma tal de perseguição. Eu não sei se aqui em Portugal é essa expressão que se usa. Vocês usam essa expressão para se referir ao tempo do fim, lá perto do fechamento da porta da graça? E aí eu me lembro que às vezes eu não queria comer alguma coisa. No Brasil tem umas bolotinhas redondas chamadas jiló. Tem brasileiro aqui que gosta de jiló? Sabia? Sempre tem um que gosta de jiló, né? Eu dizia, não quero, é amargo. Come porque na perseguição não vai ter. Daí tudo que a gente dizia que não gostava, aproveita porque na perseguição não vai ter. E eu tinha um medo dessa perseguição. E ainda tenho um pouquinho, porque as memórias da minha infância não passaram. E nós sabemos, e nós já passamos por muitas crises na nossa vida, mas nenhuma crise se aproxima nem de perto do que será essa grande crise. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17. Apocalipse 13, versículos 16 e 17. Onde você está? Vamos fechar os olhos e pedir a inspiração do Espírito Santo para o estudo da palavra de Deus. Pai querido que estás nos céus, agradecemos a tua presença entre nós e te rogamos que o teu Santo Espírito, que se movimenta entre nós neste momento, toque o nosso coração. Nós não queremos apenas ouvir algo que já sabemos, mas queremos ser impressionados quanto ao preparo que precisamos fazer. Muito obrigado por estar entre nós, em nome e por amor de Jesus. Amém. Apocalipse 13, versículos 16 e 17. Só lembrando aí o contexto, o capítulo 13 começa falando da besta que emerge do mar. Aquela besta com 7 cabeças, cada uma dessas cabeças representando uma das nações daquele sonho da estátua que Nabucodonosor teve lá no livro de Daniel. Então, cada uma dessas nações que começaram lá na Babilônia vão chegando na sua culminância no tempo do fim, e aqui vai começar a ser apresentada como que a 7ª cabeça vai dar as mãos a esse poder da 5ª cabeça, que foi ferida de morte, mas que reviveu. E agora aqui no verso 16 está falando dessa besta que emerge da terra, não mais aquela que emerge do mar com 7 cabeças, mas uma que emerge da terra, que representa um poder civil, um governo, um Estado muito poderoso. Então é aí que entra o verso 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada. Quem faz? Essa besta que emerge da terra. Faz com que seja dada uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Mas não é sobre essa crise que eu quero falar com vocês nesta manhã, mas é sobre o segredo para sobrevivermos a essa crise. Agora eu te convido a irmos lá para o livro de Salmos, no Antigo Testamento, no capítulo 33. Aliás, o livro de Salmos é um livro repleto de promessas para o tempo de angústia. Não só para o tempo de angústia final, mas por todas as angústias que passamos na nossa vida. Mas, em especial, para esta angústia maior do que jamais existiu sobre a terra. Capítulo 33 do livro de Salmos, versículos 18 a 22, nós encontramos assim. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome
conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Agora, existe mais uma passagem aí no capítulo vizinho, capítulo 34, verso 10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Aqueles da cova do leão mesmo continuaram com fome, né? Não mataram a fome deles. Mas depois o verso continua dizendo: aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Segue agora para o capítulo 37, vamos ver os versos 18 e 19. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Agora o verso 39, do capítulo 37 ainda. Vem do Senhor a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Vamos agora para o capítulo 50, porque são promessas muito lindas. Versículo 15 do capítulo 50. Invoca-me no dia da angústia e eu o quê? Te livrarei e tu me glorificarás. E no capítulo 57, verso 1, nós encontramos mais uma promessa. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Aliás, nós vimos na lição desta semana aquele momento em que Jesus olha para a cidade de Jerusalém e fica profundamente triste. E ele diz: ai de ti, Jerusalém, que matas os profetas e aqueles a quem a ti foram enviados. Como eu quisera reunir-vos como quem? Como a galinha junta os seus pintinhos. E esse é o desejo de Deus para nós, em todas as crises que passarmos da nossa vida, em especial para esta crise, que eu acredito que fará parte da geração a qual nós pertencemos. Eu sempre digo, eu não sei se eu, Carol, pessoalmente estarei viva ou ressuscitada na volta de Jesus, mas eu sei que eu pertenço à geração que verá a vinda de Jesus sem passar pela morte. Jesus está às portas, ele está voltando. E aqui nós temos essa promessa, dentre muitas outras que nós lemos, que nós poderemos nos abrigar sob as asas de Deus até que passem as calamidades. E nós vamos ver agora uma história no Antigo Testamento que retrata a fé e a confiança que nós necessitamos ter. Vamos lá para o primeiro livro de Reis, capítulo 17. Nós vamos ver uma história pela qual temos o profeta Elias e uma mulher que nós nem sabemos o nome. Sabemos a cidade que ela morava, sabemos que ela era viúva, sabemos que ela tinha um filho e que ela tinha quase nada de comida e que quando acabasse aquilo ali, eles iriam morrer. Mas essa fé que a mulher demonstrou é a fé que Deus nos convida a demonstrarmos. Esse capítulo do livro de Reis, ele retrata pelo menos 5 crises. A primeira crise é que o rei, naquela época, do povo de Deus, era o rei Acabe. Se a gente olhar aí no capítulo vizinho, capítulo 16, verso 30, diz assim: fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor. Até aí não tem novidade. Quase todos os reis faziam o que era mal. De vez em quando, um ou outro rei aparecia ali para dizer que tinha feito aquilo que era bom e que foi um homem segundo o coração de Deus. Mas além de dizer que Acabe fez o que era mal perante Deus, continua dizendo assim: mais do que todos os que foram antes dele. Então, você juntava todos os horríveis que tiveram antes.
ele era pior do que todos eles. Então o rei Acabe era um homem especialmente crítico para ser o rei do povo de Deus, e ele tinha uma mulher dominadora, extremamente idólatra, que trouxe uma série de calamidades sobre o povo de Deus. Então essa era a primeira crise. O rei, naquela época, era o rei Acabe. Segunda crise, eles estavam passando por uma falta de chuva tremenda. E com a seca, na terra não produzia, não existia alimento. Elias, então, passa também por uma crise. Deus o manda para o ribeiro de Querite, ele é alimentado por Deus, ele tem águas. Mas o que acontece com aquele ribeiro? Ele seca. Essa é a terceira crise. A quarta crise, a sobrevivência de Elias agora dependia de uma mulher em situação de completa escassez. E a quinta crise, que nós não vamos ver nesta manhã, é a morte do filho da viúva. Mas nós temos um Deus que tem solução para todos os tipos de crise. Vamos ver então aí no capítulo 17, os versos 1 a 8 e depois o 16. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Vamos ver o verso 6. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e ele bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde o quê? Ordenei a uma mulher. Eu acho assim o relato da Bíblia uma coisa tão maravilhosa, nesses pequeninos detalhes. Então, a gente vive um dia de cada vez, mas Deus já cuidou de tudo que está lá na frente. Já está tudo resolvido, porque Ele já ordenou. Fosse aos corvos que tinham dado de alimento a Elias, fosse a essa viúva, uma mulher que não pertencia ao povo de Deus. Então ele diz: ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegou à porta da cidade, onde estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Até aqui tudo bem, né? A gente não nega água para ninguém, né? A gente dá água para qualquer um que pedir. E quando ela ia buscá-la, verso 11, ele chamou: não, mas antes de você buscar água, volta aqui um tiquinho. E aí ele falou: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Aí o coração dela deve ter apertado, né? Verso 12. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, 2 gravetos, né? 2 pedacinhos de lenha, e vou preparar esse resto de comida para mim e meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Que prognóstico, que visão de futuro tenebrosa. Então Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Eu não sei você, mas quando eu li essa história pela primeira vez, eu fiquei com um tiquinho de raiva de Elias. Eu falei: que homenzinho mais egoísta, né? Mas nós vamos entender o propósito de Deus com tudo isso. Aquilo que à primeira vista pode parecer ter sido egoísta da parte de Elias, na verdade era uma situação para que Deus pudesse ser apresentado de uma forma real e vívida
para esta mulher. Mas depois dele ter pedido para ela fazer primeiro, ele não a deixou sem uma promessa. Vemos aí no verso 14. Porque assim diz o Senhor, disse Elias, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela nunca tinha visto Elias antes, mas ele disse essas coisas, e o verso 15 diz o quê? Que ela foi e fez segundo a palavra de Elias. E assim comeram ele, ela e a sua casa, o quê? Muitos dias. E o verso 16 arremata. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Que história tremenda. Tempos de crise. O coração dos homens em tempo de crise fica ainda mais endurecido. Nós vemos relatos de que o próprio povo de Deus chegou ao ponto de oferecer os seus filhos aos ídolos. Chegou ao ponto de mulheres fazerem um acordo. Hoje a gente come meu filho, amanhã a gente come o seu. Então, o povo de Deus, nos momentos de crise, era testada, sua fé, sua confiança em Deus era testado. Mas, graças a Deus, ele nunca deixa o seu povo sem levantar um representante seu durante os tempos de crise. Deus levantou Daniel, como vimos na história, lá em Babilônia, um tempo de crise, o povo de Deus cativo. Deus levantou um menino, porque as crianças também são representantes de Deus. E Davi lutou contra o gigante Golias. O povo de Deus precisava sair do Egito. Deus levantou a Moisés. Deus sempre tem os seus representantes. Mas Ellen White diz uma coisa interessante, que deveria nos preocupar o fato de que os homens santos estão desaparecendo da face da terra. Eu fiquei me lembrando agora, né, Enoque, um homem tão amigo de Deus, tão próximo de Deus, que Deus falou, Enoque, né? Não é o que diz o relato, mas eu ouvi uma vez o sermão e eu achei muito poético essa forma que Deus poderia ter dito para Enoque, né? É uma suposição. Enoque, você já está mais perto da minha casa do que da tua. Vem morar aqui comigo, né? E então Enoque não foi visto mais. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ela comenta que a ausência de Enoque foi sentida inclusive pelos ímpios. E que tanto pessoas boas quanto os ímpios ajudaram a procurar por Enoque, mas sem terem encontrado, porque Deus o havia levado para si, não pela morte. Né? Deus não levou ainda aqueles que morreram, a não ser Moisés, que representa todos aqueles que passarão pela morte, mas que serão ressuscitados. Então, os homens bons, os homens santos têm desaparecido da terra, mas Deus ainda tem os seus representantes, os seus escolhidos. Olha o que Ellen White diz no livro Profetas e Reis, página 62, sobre essa viúva. Nesse lar, afligido pela pobreza, a fome apertava excessivamente. Muitas mulheres aqui talvez saibam o que é fome. Quantas de nós vivemos fazendo dietas e falamos, vou dormir cedo, porque se eu for dormir cedo, eu não sinto a fome, ou eu não como, né? Mas não é dessa fome aqui que está sendo falada. É de uma fome excessiva, de uma fome por essa crise, por essa seca, pela falta mesmo de alimento. Então, nesse lar afligido pela pobreza, a fome apertava excessivamente e o alimento lastimosamente escasso parecia estar por acabar-se. Muitos aqui são mães, muitos aqui são pais. Eu não sei se algum de vocês já ficou algum período sem emprego, sem trabalho, com preocupação, mesmo ainda tendo comida na sua despensa em casa. Mas o simples pensamento de poder vir a faltar o alimento já não nos causa desconforto. Esta mulher tinha apenas um bocadinho de farinha e um punhadinho de azeite.
Tanto que ela disse para Elias, nós vamos comer essa última refeição e depois nós vamos morrer, porque a gente não tem mais de onde tirar. Os vizinhos não tinha pomar, não tinha horta, não tinha nada em campo nenhum, não tinha mercado para ir comprar, né? Enfim, não existia uma alternativa, a não ser se acontecesse um milagre. Então ela continua dizendo, Ellen White, a chegada de Elias, mesmo no dia em que a viúva temia ter que abandonar a luta pelo sustento, porque ela ainda estava lutando ali, ela estava recolhendo aqueles gravetos, mas naquele dia ela abandonaria, ela entregaria os pontos, porque não haveria mais nada que ela pudesse fazer. Elias chegou nesse dia, não por acaso. A chegada de Elias, no mesmo dia em que acabaria o seu sustento, provou ao máximo sua fé no poder do Deus vivo para suprir suas necessidades. Mas mesmo em sua penúria extrema, ela deu testemunho de sua fé, atendendo ao pedido do estrangeiro que lhe suplicava repartir com ele o último bocado. O pedido que Elias estava fazendo era uma prova de fé. E, na verdade, a única crise que deveria nos preocupar é a crise da falta de fé. Porque todas as outras crises podem ser e serão contornadas pela ação de Deus na nossa vida. Mas se a nossa crise for da falta de fé, não existe remédio para ela. O pedido do profeta veio acompanhado de uma promessa. Então ele falou àquela mulher das bênçãos que resultariam se ela atendesse ao seu pedido. Ele devolveria para ela, Deus, devolveria para aquela mulher muito mais do que aquilo que o profeta Elias estava lhe pedindo. Então essa mulher pagou para ver, confrontou a prova e foi ricamente abençoada. Aquela mulher teve farinha e azeite que não se acabaram da botija nem da panela, que durou durante todo o período de seca, enquanto outras pessoas não tinham alimento, ela tinha para ela, para o seu sustento e para o seu filho. Ela recebeu essas bênçãos, porque diz Ellen White que o armazém de Deus nunca fica vazio. E nós temos aí diversas promessas. Mateus 6, verso 33, muitos de nós sabemos de cor. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, Deus. Primeiro, o reino de Deus. Às vezes, alguns jovens são provados, estão fazendo um curso, uma faculdade, vão ter uma prova no dia de sábado. A crise não é a prova no sábado. A crise é apenas se faltar a fé, porque Deus tem a solução para a prova no sábado. A crise não é se alguém tem dinheiro para pagar o dízimo e vai faltar para as contas, para os boletos, para as faturas. Aqui vocês chamam de outro jeito. Como é que é? O papel, o boleto. Contrato? Nossa, tem muito nome, né? Mas vocês me entenderam, né? A crise não é se vai ter para o dízimo e faltar para as outras coisas. Então eu vou pagar as outras coisas, no mês que vem eu ajusto o dízimo. A crise é apenas se eu não tiver a minha fé consolidada no Deus que ordena, assim como Elias pediu àquela mulher. Primeiro, para mim, diz Deus, porque não vai faltar farinha, nem azeite, nem nada, porque Deus supre cada uma das nossas necessidades. Mas graças a Deus, aquela viúva tinha a crise do alimento, mas não tinha a crise da falta de fé. Se você não tem confiança, você pode continuar vivendo com o restinho da farinha que você tem, com o restinho do azeite que você tem. E eu não estou falando de farinha e de azeite aqui, vocês estão me entendendo. Mas essa opção de continuarmos dependendo da nossa farinha, do nosso azeite, é uma opção limitada. Porque quando já estiver pertinho de acabar o mês, antes de receber o próximo salário, você já vai ter problemas com isso. Ou você pode ter uma reserva maior. Algumas pessoas, alguns investidores, pessoas que entendem de dinheiro, dizem que a gente deveria ter guardado, não para viagem, não para gastar,
pelo menos 6 meses do que recebemos em salário, que fosse suficiente para todos os nossos gastos, né? Todas as nossas despesas. Eu nem vou perguntar, nem vou pedir para levantar a mão quem tem esse dinheiro guardado, reservado ali para isso, né? Mas o fato é que as nossas opções de confiança nos nossos próprios esforços é uma opção extremamente limitada. Mas nós podemos escolher, mesmo em meio às crises, confiarmos em Deus e que Ele vai prover tudo aquilo que nós precisamos. O pastor Josanã Alves conta a história de que quando ele foi ser pastor em uma cidade do interior do Pernambuco, que fica no nordeste do Brasil, ele foi visitar uma mulher que sempre, quando recebia colportores, pastores, ela morava numa casa muito grande, muito bonita, eles sempre ficavam hospedados na casa dessa irmã da igreja. E ele foi visitar essa irmã e ela o acolheu com todo carinho. E então ela falou assim: pastor, o senhor é muito bem-vindo aqui. O senhor só não me peça para eu deixar de falar e de gostar do pastor que tinha antes do senhor aqui. E ele falou: é mesmo, irmã? E por que esse pastor é tão especial na sua vida? Então ela contou que anos atrás ela vivia num casebre, ela não tinha um piso de cerâmica na sua casa, faltava um monte de coisas e, em função disso, ela precisava fazer bicos no dia de sábado. Bico é um trabalho informal, que você não tem um salário. Se você consegue um bico, você ganha alguma coisinha. Se ninguém te chamar para fazer alguma coisa, você não recebe. Enfim. E aquele pastor, com muito carinho, mas com muita firmeza, falou para aquela mulher: o seu problema não é a falta de condições, nem a pobreza que a senhora está vivendo. O seu problema é a falta de confiança em Deus. Mas aquela mulher ficou ofendida. Ela ficou brava com esse pastor, ela não gostou nada. E eu me coloco no lugar dela, nenhum de nós gosta de ser chamado a atenção, gosta de ser repreendido. Mas ela parou para pensar e o Espírito Santo incomodou seu coração, mostrando para ela que aquele pastor tinha razão. E ela tomou a decisão de que ela não ia mais trabalhar no dia de sábado, que ela iria confiar inteiramente em Deus. Veio outra crise na vida dela. Ela ficou viúva, tal como a mulher na nossa história. Mas aquele esposo trabalhava numa empresa e a empresa, quando foi fazer a rescisão do contrato do seu marido, fez todos os cálculos trabalhistas e com o dinheiro que ela recebeu dessa indenização da morte do esposo, ela conseguiu comprar essa casa muito grande, muito boa, e, além disso, ela continuou recebendo os proventos da pensão por morte devido ao trabalho do seu marido. Então, nós vemos por essa história muito simples que Deus já sabe lá na frente o que iremos precisar. Deus não fez com que esse homem morresse. Se esse homem não morresse, teria outro jeito, tenho certeza disso. A questão não é que ela ficou viúva e por causa disso veio a bênção. A questão é que Deus tem caminhos e soluções para cada uma das crises que nós já enfrentamos e saímos delas, assim como para as crises que ainda estão à nossa frente. Um outro detalhe importante dessa história, a ousadia de Elias, que eu falei que quando eu li a primeira vez essa história, eu fiquei com raiva de Elias, achando que ele era um homem egoísta. Vamos pensar bem, será que Elias estava temendo pela sobrevivência dele? Será que foi por isso que ele pediu primeiro? Falou: se acabar, pelo menos eu já comi. Ele tinha sido sustentado por Deus. Ele tinha recebido a comida vindo dos corvos. Vocês conseguem imaginar isso? E essa é a promessa que nós temos para o tempo do fim. Porque não adianta, gente. Nós temos aí, tem até um nome para isso, que são as pessoas que acreditam no fim do mundo, sobrevivencialistas. Lembrei a palavra. Pessoas que estão construindo aqueles porões reforçados e comprando enlatados e comida, e comida, e comida, e comida, porque diz que quando... E eu não estou falando de adventista, nem estou falando necessariamente de pessoas cristãs, né? Estou falando de pessoas que acompanham
os fatos, estão vendo que o mundo está caminhando de mal a pior. Mas a estratégia utilizada não é a estratégia de quem confia em Deus. Ellen White, inclusive, nos adverte para que não devemos armazenar alimentos. Nós devemos aprender a confiar em Deus, porque aqueles que tiverem armazenado, eles vão se tornar alvo das pessoas que não têm. Então, nós precisamos hoje aprender a confiar em Deus. Se nós deixarmos para ter essa confiança, quando o fogo já estiver subindo, queimando as canelas, o joelho lá para cima, pegando aqui assim, né? Ou como a água está subindo, como a gente diz também, nós não vamos ter forças para resistir, porque nós já teremos treinado o nosso cérebro a aprender a confiar nos nossos próprios esforços. Essa é a disciplina da fé, a disciplina de confiar em Deus. Então, a ousadia de Elias impedir que a mulher desse primeiro para ele não é porque ele temia pelo seu sustento, é porque ele queria que aquela mulher tivesse a mesma experiência de ser sustentada por Deus que ele havia tido. Elias estava oferecendo por ordem de Deus àquela mulher a oportunidade de ver, de vivenciar, de experimentar na prática que Deus é bom. Deus nos sustenta. Deus cumpre todas aquelas promessas que nós lemos no livro de Salmos. E eu fui boazinha, eu só li umas pouquinhas. Tem muitas. São muitas promessas. Esse é o nosso Deus. O fato é que nós precisamos aprender a confiar em Deus, para que quando chegar aquele período que nós lemos lá em Apocalipse 13, 16 e 17, que faz com que seja dada uma marca, um sinal na mão direita ou na fronte, e quem não tiver esse sinal não poderá comprar nem vender. Você pode ter carro nesse período, mas você não tem como abastecer. Você pode ter dinheiro no banco para 6 meses, para 1 ano, para 10 anos, se você for uma pessoa muito bem-sucedida, mas você não pode sacar o dinheiro. Você pode ter dinheiro vivo guardado debaixo do colchão da sua casa. Essa moeda não é mais aceita se ela não estiver junto com o sinal da mão direita ou na testa. Que não precisamos procurar saber que tipo de sinal é esse. Não é essa preocupação que nós devemos ter com o tempo do fim. Nem como será essa marca, e muito menos como iremos sobreviver. Ellen White contou uma visão do caminho estreito, que as pessoas chegavam com essas carruagens abarrotadas de mala, tipo a gente contar de mudança, né? Eu tenho um primo que quando vai de mudança vai quase um zoológico, porque eles amam bicho, né? Moram lá no Amazonas, no Brasil. Mas essas pessoas chegavam com suas carruagens abarrotadas e o caminho ia se estreitando e a carroça tinha que ficar para trás. As malas tinham que ficar para trás. Vai com uma mochilinha nas costas e montado num cavalo, né? Na época a visão dela ainda não tinha carro motorizado, né? Então quando deixou as carroças era cavalo. Depois foi estreitando mais, não dava mais para seguir com o cavalo tinha que ficar de lado, eles tinham que seguir a pé. Mas o terreno foi ficando tão irregular que era perigoso seguir com calçados, então eles precisavam seguir descalços. E resumindo a história, quando chegava não tinha mais nem caminho. De estreito era um precipício, mas ao longo do caminho tinham cordas. E no fim, na beira do precipício também tinha cordas. Mas eles não conseguiam ver aonde essas cordas estavam seguras. E então eles ouviram uma voz dizendo: Deus segura a corda. E então, pela fé, diz que Tiago White, ela, né, na visão que ela teve nesse sonho, eles atravessaram seguros nessa corda. Essa é a experiência que nós devemos ter hoje para com Deus. Se você às vezes tem um temor no seu coração, e você pensa assim, será que eu estou preparado? E eu sei que tem muita gente que ora e fala assim, Senhor, se eu não for suportar, me leva. Tem gente que faz essa oração aqui? Quem faz é tímido, mas um ou outro teve coragem de dizer. Eu sou uma dessas, covarde. Eu falo, Senhor, se eu ver que eu não tenho, né, condição de suportar, me leva antes. Mas você quer saber, do ponto de vista espiritual, se você está preparado? Como que hoje você tem guardado o sábado?
Eu não estou falando de não ir para o trabalho no sábado, nós não fazemos isso. Nós somos adventistas. Mas será que nós podemos dizer, com a consciência livre de condenação, que nós temos observado o santo e deleitoso sábado, dia do Senhor, como diz Isaías, não cuidando dos nossos próprios interesses, fazendo bem, não mexendo nas redes sociais? E às vezes é a nossa cabeça que nos trai, às vezes a gente nem está com o celular na mão, mas o pensamento está ali, um monte de coisa. Como que está a nossa fidelidade com relação aos dízimos? Eu devolvo os dízimos direitinho. E a oferta? Você é mesquinho na sua oferta? Ou sua oferta é proporcional ao tanto que Deus tem abençoado sua vida? Se você quer permanecer fiel no dia da grande angústia, é hoje que você deve aprender a confiar em Deus. Que essa seja a nossa decisão, hoje e cada dia da nossa vida, de confiarmos em Deus, na certeza de que Ele cuida de nós. Amém.